E agora um alerta que atinge milhões de pessoas em São Paulo. O racionamento de água, um fantasma que assusta a população, pode voltar a acontecer na maior cidade do país. É que o mês de fevereiro foi o mais seco dos últimos 13 anos. E o Fala Brasil foi atrás de respostas. Visitamos os reservatórios e ouvimos especialistas para saber se existe risco mesmo no abastecimento. De um lado, um investimento bilionário. De outro, uma população mais consciente. A água que sai da torneira da casa do paulistano custa caro. Desde a última crise, a partir de 2014, foram 2,765 bilhões de reais em obras. Agora, a interligação entre os sistemas de abastecimento Novo São Lourenço, Bacia do Paraíba do Sul e Cantareira, principal reservatório da Grande São Paulo. Mas a gente tem um fôlego maior do que a gente tinha antes. Uma das dificuldades do abastecimento em São Paulo é que 70% das bacias responsáveis pelo fornecimento para a capital e região metropolitana são de outras cidades e estados. Em fevereiro, a situação ficou ainda mais complicada, quase não choveu. Mesmo assim, desde o começo deste mês, a oferta de água é maior. É que a interligação aumenta a disponibilidade de água em reservatórios como este, caso o nível baixe por falta de chuva. O novo sistema é capaz de levar 11.530 litros de água por segundo, volume suficiente para abastecer 3,5 milhões de moradores da Grande São Paulo. Isso não significa que a população pode gastar água sem preocupação. Os riscos, com as obras, os riscos diminuem um pouco, mas não a ponto da gente poder falar que vai enfrentar qualquer crise com tranquilidade. O sistema São Lourenço ele vai colocar uma quantidade de água, mas que não é suficiente para contornar qualquer crise. E a transposição do Paraíba do Sul para o Cantareira vai depender do comportamento do clima. De acordo com este especialista em recursos hídricos, faltam ainda políticas públicas para cuidar das nascentes. Ele explica que o governo investiu em transposição e também em capacidade de abastecimento, mas pouco fez para resolver o problema na cabeceira dos rios, que é onde brota a água. Eu vejo que nós precisamos investir na proteção aos mananciais, que é onde a água está na natureza. Nós vamos colocar mais, fazer o que a gente chama de revegetação, porque a vegetação, a presença da vegetação na superfície das bacias dos mananciais ajuda bastante a reter a água que chove e mantê-la no solo. O consumo de água em São Paulo mudou depois da crise. Era de 169 litros por dia para cada morador em 2013. Em 2014, quando a escassez começou, o gasto caiu para 126 litros por dia. No auge do racionamento, em 2015, o consumo baixou ainda mais. Foi para 120 litros por pessoa ao dia. Assim que a situação melhorou, em 2016, o índice atingiu os 129 litros diários para cada habitante e se manteve igual em 2017. Quando a gente sai da crise, a gente sai com um padrão de consumo 15% menor do que antes da crise, né? Então a população aprendeu a economizar. Dona Edine vive à beira de uma represa do sistema Cantareira há mais de 10 anos. Há 4, ela viu a água ir embora. Hoje observa com alívio o nível do reservatório se recuperar aos poucos. Minhas irmãs, que é de São Paulo, ela falava assim, a gente está vendo que tem que recepcionar água, mas que jeito? Ela achava que a casa dela é muito grande, ela gosta de jogar água. Um dia ela chegou aqui, ela chorou e falou, nunca mais vou fazer o que eu faço lá. Com o consumo mais consciente e o alto investimento em transposição para períodos de seca, a Sabesp estuda reajustar a tarifa, o que deve ser divulgado em maio. A Sabesp está apresentando uma proposta de aumentar a tarifa de água caso o consumo abaixe além de um determinado nível. A gente precisa evoluir até nessa forma como a gente é feito, como se faz o pagamento pelo serviço de água dentro da casa da gente. Sem essa água a cidade não existiria, como não existe também hoje sem coleta e tratamento de esgoto.